Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade e não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse quadro Diálogos, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas, aqui no canal da Seitinoye. Sejam muito bem-vindos. Para a nossa conversa de hoje, a gente tem aqui essa equipe maravilhosa de orientadores que eu queria dar as boas-vindas e apresentar para vocês. O aspirante a preletor da sede internacional, José Maria Coelho. Obrigada. O preletor em grau master, Luiz Antônio Gomes. E a preletora em grau sênior, Keila Fabielle Braz Aroteia. Muito obrigada, preletores queridos. Antes da gente começar a nossa conversa, nosso diálogo aqui, queria convidar todo mundo que está aqui participando, assistindo, que se inscrevam no nosso canal, compartilhem com as pessoas que vocês amam e também acionem as notificações para vocês terem sempre em primeira mão todos os conteúdos, todos os vídeos que a Seitinoye tem publicado aqui no canal, tá bom? O tema de hoje é a paz começa na mesa de refeição, e eu entendo que, na sua essência, é um tema que interessa a toda a humanidade, porque todo mundo deseja ter paz, né, na sua vida, no mundo, e aí a gente vai entender qual que é a relação, então, desse tema com a mesa de refeição. Para a gente começar, queria convidar aqui o preletor José
para comentar um pouco sobre o que a Seitianoye entende por paz, para a gente ter aí um pressuposto, né, ao longo de toda a nossa conversa, e também se é utópico a gente pensar que a paz ela é possível realmente, porque tem tantas pessoas diferentes no mundo, tantas notícias que a gente vê, né? Será que é possível mesmo? E aí os outros leitores fiquem à vontade para complementar, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. A nossa mediadora é a líder da iluminação, a Aline. A Aline, ela está bastante feliz porque ela é recém-casada, está vivendo uma vida maravilhosa. Ela vive num paraíso chamado Florianópolis. Nós estamos assim, com uma inveja boa. É maravilhoso, né? E que bom que a gente está juntos, né, para falar, discorrer um pouquinho sobre esse tema realmente importante. E essa questão da paz, né, da base da alimentação, a paz que começa na mesa da refeição, é um título bastante bonito, justamente porque a base do ensinamento da Seitianoye é a revelação divina da grande harmonia, que diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E justamente sobre na Seitianoye nós falamos que o lar é a célula máter da sociedade, é dentro da casa que começa as relações, né? As relações mais importantes da nossa vida começam dentro de casa. E é uma coisa muito legal que outro dia eu estava lendo um artigo da Seitianoye e a preletora estava falando justamente sobre a questão do almoço do domingo, por exemplo. Né? O almoço do domingo é que vem toda a família, um traz o macarrão, o outro traz o arroz, o outro traz o papagaio, o outro traz o pessoal para comer, e a mãe, né, a mãezona, a matriarca que está lá preparando a comida, e que vem a nora que começa a ajudar, e cria-se um ambiente familiar harmonioso, feliz. E aí, então, aqui a gente pode fazer uma conotação de a diferença entre alimento e comida. O alimento é a base da sustentação do corpo humano, da vida, que gera energia para a gente continuar a nossa missão. E ele diz que a comida é diferente. A comida é aquilo que é feito onde entra, né, a vibração de amor que se transforma, né, transforma o arroz cru em um arroz preparado com bastante amor e carinho, com cenoura, com pimentão. Vai anotando as receitas também, tá? Com cenoura, pimentão, e aí aquele amor da mãe que vai fazendo, ou seja, é aquilo que a Seitianoye vem falando sobre a questão do musubi, que é algo com base igual, que por algum motivo se torna distante e que novamente se junta ali através do amor. Então, o alimento sustenta a vida. E a comida, ela dá alento à alma, porque ela é feita com amor, quando ela é feita com amor. E essa base, essa harmonia que gera a mesa da refeição, que é gerada a mesa da refeição, em torno da refeição, é um lar Seitianoye, é um lar onde existe uma paz reinante. E essa paz reinante não é algo utópico, né, de as pessoas estarem cometendo coisas erradas e a gente está dizendo, que bom, porque ele é filho de Deus. Não, o modo de viver da Seitianoye consiste em dizer sim ao sim e não ao não. Aquilo que não é verdadeiro é não, e aquilo que é verdadeiro é sim. E esse ponto fundamental, ele vai fazer com que as pessoas do mundo se conscientizem de que a vida que habita dentro de mim, a vida que gera essa harmonia dentro do lar, no momento da comida, que a família se reúne em felicidade, ela pode ser também levada para fora do nosso lar, para as pessoas ao nosso redor, e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas compreendam que este viver, ele é um viver não só meu. Esta vida harmoniosa que existe dentro de mim e nesse momento ao redor da comida, não é só da minha família, mas se estende isso para as outras famílias e se estende isso também para toda a diversidade que se manifesta no planeta, ou seja, em todas as formas de vida, na vida animal, vegetal e mineral. E a base, então, da paz, embora pareça, quando se fala em paz, nós temos aí vários países do mundo, temos guerras por todo lado, pobreza, etc. Então, a falta de alimento pelo fato de países que exploram muito o serviço humano e que comem demais e comem muito fast food, enfim. Tudo isso é algo que
Quando nós, num pequeno núcleo de pessoas, pensamos na paz, ela pode sim parecer utópica. Mas se nós começarmos a fazer o nosso trabalho diário, nas nossas ações diárias, é engraçado que a gente começa a influenciar as pessoas ao nosso redor. E para terminar, para ser assim mais claro um pouquinho, é possível a paz? Claro que é possível. É trabalhoso? O professor Samuel diz, é mentokusai. Claro que vai ser trabalhoso. Porque primeiro a gente precisa mudar os nossos hábitos, e aí que acho que o nosso diálogo hoje a gente vai falar bastante sobre isso, mudar os nossos hábitos para compreender, através da expansão da consciência, que eu sou Deus, o outro também é Deus. E quando a gente começar a viver isso, com certeza a gente consegue a paz mundial. Que legal. A Aline, no comecinho, né, disse que o tema é bastante propício, porque temos algo em comum, que é desejar a paz, mas temos também algo em comum, que é todos nós nos alimentamos, né? Então, o tema realmente é bastante propício, porque todos desejam a paz e nós não conseguimos ficar um dia sem nos alimentar, né? Então, queria aproveitar aqui nessa abertura do nosso diálogo, parabenizar, né, pela escolha do tema, que sem dúvida ele é bastante provocativo, ele faz muitas reflexões com a gente, então acho que vai ser um diálogo bastante produtivo. Obrigado. Maravilha. Eu, assim, só queria comentar, né, enquanto o Zé Maria estava falando, primeiro, obrigada, né, gente, que alegria estar com vocês, a Aline querida agora, né, distante, ai, num lugar tão paradisíaco, né, e o Zé estava comentando alguma coisa sobre a questão da paz e a mesa mesmo da refeição. A gente fala, às vezes, a mesa da refeição como algo ali, né, fictício, o lugar que a gente se alimenta. E eu estava remetendo, assim, as minhas lembranças de infância mesmo, de quando a gente podia, né, sentava-se todo mundo, e aquela bagunça, porque a gente tem uma origem meio italiana, então aquela gritaria, mas aquela gritaria não é de desarmonia. E aí, quando a gente fala dessa questão da paz, antes da gente falar, né, sobre o tipo de alimento que é colocado sobre a mesa, a gente pode começar com uma reflexão mesmo de como está a nossa mesa de refeição hoje, né? Na correria do cotidiano, a gente perdeu um pouco esses momentos. Então, eu não penso em utópico, não. Eu penso em a gente começar a rever e reaprender com os nossos antepassados, né? Que faziam questão de que, olha, não, vai todo mundo sentar na mesa, né? Esse momento é sagrado, então muitas falas se perderam. Então eu não penso ser utópico alguma coisa que já aconteceu e que a gente precisa só, né, trazer à tona, porque dá, né, está dentro de cada um de nós. E eu acho que esse é o primeiro passo mesmo. Legal, gente. Acho que puxando o gancho, a gente, quando fala de refeição, dentro da ceitinoia, talvez a gente já pense na alimentação à base de carne, né? E já que vocês puxaram o gancho de uma outra abordagem, queria trazer uma pergunta relacionada a esse preparo, então, dos alimentos. Que a gente tem visto aí uma tendência de preparos rápidos, industrializados, fast food, e queria entender também, discutir com vocês, o que esse modo de vida, o que isso tem a ver com a concretização da paz também. Aí, diretor Luiz, se você quiser começar. Que legal, não, podemos sim. Então, na verdade, a questão do preparo, eu penso assim, olha, que vem bem da postura mental com a qual a gente seleciona os nossos alimentos, né? Essa minha prima, né, que eu tenho uma prima que ela é agricultora, ela tem plantação de café, e eles escreveram na placa do para-choque do caminhão deles uma frase muito legal que diz assim, ó, você já se alimentou hoje? Agradeça ao agricultor. Então, eu penso que isso, Aline, a gente pensar assim, no momento em que eu seleciono o alimento que eu vou preparar, o que tem por trás daquele simples alimento? Quantas pessoas que acordam 4, 5 horas da manhã para ir para a lavoura, para fazer todo o preparo da terra, né? E, enfim, toda essa trajetória que o alimento percorre até chegar à nossa mesa. E quanta gratidão, né, que a gente precisa desenvolver em relação nesse sentido, né? É claro que, assim, eu não vou dizer para vocês que uma vez ou outra, uma alimentação rápida, um congelado que você
preparou ali, a Keila trouxe tão bem essa coisa, né, da correria do dia a dia, mas que isso não se torne um hábito na nossa vida, né? Que a gente tenha essa coisa de preparar os alimentos. Eu me lembro que uma vez eu li um trecho de um livro da professora Teruko Taniguchi, e que ela falava que quando ela ia preparar os alimentos, quando ela estava descascando uma batata, quando ela estava lavando um arroz para colocar na panela, a gratidão que ela sentia por todo o preparo daquele alimento até chegar àquele momento. Então, sem dúvida que é um momento muito sagrado a refeição, né? Então, acho que é um pouco isso, sabe, Aline? De quando em quando, eu acho que não tem, assim, problemas, né, de você fazer uma refeição rápida, mas que isso não gere um hábito na nossa vida, né? Então, deixar de lado coisas tão importantes como, por exemplo, quem tem criança pequena em casa, o meu pequeno hoje está com 13 anos, né? A Keila, a pequenininha dela, está com um pouco menos, mas envolver as crianças na hora de preparar o alimento, vem ajudar a lavar o alimento, vem ajudar a selecionar, então acho que é um momento bastante prazeroso na nossa vida. O Luiz comentou da questão da criança pequena, né? E eu percebo assim, olha que interessante, né? Até ligado aí, a gente já puxando um pouquinho para o tipo de alimento mesmo. Às vezes eu estou cozinhando, minha bebê tem 2 aninhos, né? 2 anos e 5 meses agora. E quando você vai comprar brinquedinho, essas coisas, ou ganhar, você não encontra assim uma cestinha que tem um boizinho, uma vaquinha, né? E normalmente vem uma cestinha com frutas, uma cestinha com legumes. Então, quando eu estou preparando a comida, para a gente ver como tem a ver bem o ambiente todo e tudo que você vai fazendo, né? Lá vem ela com a cestinha, para embaixo do fogão e fala: mamãe, fez o milho. Mamãe, come salada, que tem uma selga lá, então ela não sabe o nome, ela come a salada. Cenourinha. Então, ela, assim, instintivamente, ela, né, ela utiliza ali dos mecanismos da faquinha para cortar os alimentos que são alimentos naturais, né? Então, ela às vezes quer que eu coloque na panela, achando que o que ela, né, tá ali produzindo, aí eu pego, põe isso no fogão, obrigada, a mamãe vai pôr sim, aí eu ponho uma cenoura no arroz e depois falo que foi a cenoura dela, e a gente vai, né, vai brincando dessa forma com ela. Hoje em casa, assim, um dos presentes que a pandemia trouxe, às vezes é cansativo, né? Eu confesso aí para, né, os colegas e para quem está assistindo, tem dia, principalmente para a gente que, né, normalmente as mulheres têm mais isso, mas os homens também hoje se aventuram maravilhosamente bem na cozinha, mas a gente tem jornada dupla, tripla, então às vezes você vai fazer a comida, você está um pouco cansado, mas eu percebo assim que eu ganhei bastante na alimentação, com a pandemia, porque eu normalmente, né, quase que 90% do tempo, a comida eu que faço em casa, né, um ou outro dia que eu me dou o luxo de falar, ai, Plínio, traz pra gente um pãozinho, né, ai, hoje eu tô bem cansada, eu tô estudando, então, mas normalmente eu cozinho, e me traz uma alegria, porque eu vou aprendendo, eu não sou uma super cozinheira não, mas eu vou me virando ali, mas o ambiente faz mesmo a diferença, né, nesse cotidiano aí. Vamos aí na sua casa comer uma comidinha dessa para dar uma nota para você. Com certeza. Pode ser um arrozinho com feijão, cenourinha, só lembrando que não tem, né? Eu realmente não como carne, então muito feliz os pratos são porque bem... a alimentação está maravilhosa. Muito obrigada, viu? Se quiser um feijão, é craque aqui, porque faz feijão todo dia, alguma coisa você tem que virar especialista, ótimo, né? Que delícia. Ai, gente, esse assunto é bem interessante, ele me faz pensar muito que, às vezes, esses preparos rápidos, eles também fazem a gente esquecer, né, de ter esse sentimento de gratidão, porque é tudo tão fácil, e se a gente vivesse da forma mais natural possível, a gente ia perceber o quão trabalhoso é, né, dar conta, assim, da gente ter os alimentos no tempo que a gente quer, enfim, bem interessante. Já puxando, então, para os tipos de alimentos que a gente traz à mesa da refeição, na Ceitinei a gente tem falado bastante sobre os impactos do consumo de carne, derivados de origem animal. Queria trazer, então, aqui para a gente comentar um pouco desses impactos, tanto materiais quanto espirituais também. E aí, para começar, acho que a doutora Keila, se você puder falar.
Ok, vamos lá, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estava até comentando, né, com a nossa líder da iluminação, que eu tenho no histórico, assim, em alguns momentos, talvez para aprender determinadas coisas mesmo na vida, eu tive a oportunidade, que eu não posso dizer que foi feliz, mas ela foi de bastante aprendizado, de frequentar frigoríficos, né, de estar ali muito diretamente ligada à questão animal. E por conta de eu, desde pequena, né, minha mãe teve bastante dificuldade comigo desde pequena, porque eu nunca gostei da carne, né, e quando criança era o não gostar. Você rejeita e para as pessoas, né, não tem uma explicação assim, eu não gosto, né, então criança não gosto e pronto, não gosto de cenoura, não vou comer cenoura, e eu não gostava de carne, né, e nessas andanças, assim, muito antes da Seichonoye, por vezes eu era noiva, né? E a gente viajava para buscar, comprar carne, e às vezes, assim, o local onde você chegava, você já percebia um pouco, isso já faz bastante tempo, uma espécie de desertificação em volta. Né? Então, você percebia já um clima diferente, então o calor, o solo muito mais ressequido, né? Então, algumas coisas você já, né, sem nenhum conhecimento técnico, porque depois da gente começar a falar um pouco mais na Seichonoye, que eu fui me buscando a informação melhor, mas eu já percebia no visual que aquelas regiões eram um pouco assim difíceis. E aí, gente, assim, acrescentando, né, a questão espiritual, porque eu falo bem básico, né? Então, a escassez de alimentos a gente já está vendo, né? Não precisa nem ser um técnico para perceber que a gente começa então a produzir animais, dar para eles comerem algo que nem era da alimentação deles, então se retira de alguém para se dar para os animais, só que os animais não chegam à mesa de todas as pessoas, isso desde sempre, a gente sabe disso, né? Não é porque hoje tem inflação, porque não, desde sempre a carne não chegava à mesa de todas as pessoas, né? Eu lembro que quando eu era pequena, não era todo dia que tinha carne na minha casa, a carne era, entre aspas, um artigo de luxo, né? Então, não era sempre que tinha. Meu marido, então, que cresceu aí numa comunidade, ele fala, imagina, carne? Não, era de vez em quando o nervo lá que sobrava, enfim, que fazia-se lá alguma coisa. E aí, assim, para trazer da minha percepção real mesmo, de ter visto e ter sentido, ao entrar num frigorífico, e aí eu vou ampliar para um abatedouro, que foi os primeiros lugares que eu visitei, muito antes de ir a um frigorífico, o clima, a atmosfera é péssima, né? Eu, por muitos anos, tive um cliente que é um frigorífico, e cada vez que eu ia ter uma audiência, alguma coisa, né? Alguns sabem, eu sou advogada, e eu tinha que ir lá antes para a gente conversar. Quando eu entrava no lugar, parecia que assim ia tirar toda a minha energia, sabe? Então você percebe o comportamento dos funcionários. No caso do abatedouro, o comportamento é muito agressivo das pessoas ali, porque, por óbvio, né? Eles estão ali sacrificando animais, então visivelmente, né? Não vou nem ampliar, porque eu vou deixar um pouco para os colegas também trazerem essa questão que a gente fala, que está nos livros da Seichonoye muito claramente, mas assim, de ter sentido, né? A real sensação de ver, e se quiserem depois eu descrevo exatamente, né? Você ver ali a reação do gado, e tive a oportunidade em frigorífico de carneiros também e tudo mais, é assustador, né? E você sente, então você percebe que espiritualmente você sim é afetado e o ambiente que você está aí muda, né? Então é um assunto assim bastante importante, bastante gostoso, né? Como os amigos falaram, mas seríssimo, né? Seríssimo, porque a gente fecha os olhos para ele. Como a gente não vê, né? A gente fecha os olhos e isso afeta diretamente aí. Nós temos visto, né? A violência entre as pessoas aí que acham que não tem nada a ver com a sua alimentação. Vou deixar aí para os amigos, senão eu vou contar a história inteira aqui, viu, gente? Podem falar, porque essa história grava, né? Grava de um jeito que você tem coisas na sua vida que ficam, assim, bem fortes, né? E essa é uma delas. Isso que você falou
me faz pensar muito nas embalagens que a gente vê, né? Que são frangos felizes, bois felizes, e a gente vai perdendo essa sensibilidade, porque a gente não vê na prática o que acontece, né? Não sei se algum dos amigos quer complementar alguma coisa, senão já posso passar para a próxima pergunta. Eu só queria trazer uma coisa que a Keila comentou, que acho que é bastante importante, a gente pensar assim, ó, houve um tempo em que a gente podia se dar ao luxo de não discutir determinados assuntos, né? Mas, assim, no avançar da situação em que hoje a gente se encontra, a gente não pode mais se dar ao luxo de dizer, eu não discuto isso, eu não converso aquilo, porque a gente, né, a situação está posta, é isso que a gente vê à nossa frente. Então, eu concordo plenamente com aquele, eu acho que muito eu sou professor, né, todo mundo sabe disso, então a gente tem que conversar muito com as crianças, com os alunos, com os filhos, trazendo para eles a realidade dos fatos, assim, né? Então, eu queria, mais uma vez, né, trazer aí a questão do meu filho, né, do Vitor. Ele, desde pequenininho, a gente, orientado pela pediatra, a gente oferecia, né, a carne, mas ele próprio, não, ele dizia, não gosto, não quero. Aí chegou uma hora que eu falei para minha esposa assim, eu falei, olha, não vamos oferecer mais. Aí a pediatra falava, vocês estão dando? A gente fala, a gente oferece, às vezes ele come, mas na verdade ele próprio não se sentia confortável, né, com esse tipo de alimentação. Então, acho que a gente tem sim que discutir sempre isso nas rodas de conversas, né, nos diálogos, na fala, né, com os pais na escola, para que esse assunto ele fique cada vez mais evidente, assim, né? Qual é a contribuição que a gente pode dar para que esse mundo, né, ele seja de verdade um mundo sem sacrifícios, como a Keila estava trazendo agora, né? Poxa vida, eu vou me alimentar com o sacrifício de um animal, né? Então, o quanto isso impacta na vida da gente, e quando a Keila traz essa questão assim, ó, que as pessoas não fazem relação, porque pensa muito pelo senso comum, né, gente? E nós não somos só o senso comum, ao contrário, a gente está aqui para questionar, para refletir, para botar o pessoal para pensar mesmo, não é o senso comum que vai empurrando a gente para frente. E é só contribuir. Você me Com lembrou de certeza. uma frase rapidinho, não tem a ver com a questão da alimentação, mas me remeteu a uma pessoa queridíssima, né? A saudosa preletora Ilona, que ela fala assim, vinham falar as coisas para mim, eu lá sou vaquinha de presépio, né? Você precisa entender o que está por trás, o que está naquela relação. Então, eu acho que muito isso a gente tem que trazer para a nossa vida, né? É muito comum as pessoas falarem para a gente assim, não, eu como a carne que está na bandeja lá no balcão do supermercado, eu não matei, porque quando você fala assim, você ajudou a matar, imagina, eu pego ali o que está pronto ali na bandeja. Sim. Então, a gente cortou, né, a relação, a gente pega só dali para frente, a origem lá a gente apagou, né? Finge que não faz parte da minha vida, né? E tudo é um, né? A gente sabe, né, que tudo é um. Então, essa vibração chega mesmo, né, gente? Esse assunto, ele é bem atual, a gente tem visto não só a Seitinoye, mas empresas, organizações, países se reunindo para discutir essas questões, muito no viés da sustentabilidade, né, de pensar em preservar o planeta. E aí eu queria trazer um questionamento de se a Seitinoye não tem falado disso só por modismo, porque às vezes não parece que tem tanto a ver com o assunto religioso que a gente poderia abordar, né? Se o preletor José quiser comentar um pouquinho, o porquê da Seitinoye falar sobre esse assunto. Então, não é um modismo, Aline, até quando a gente vai buscar nos livros da Seitinoye, então desde 1930, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele já vinha falando sobre isso, né? Na verdade, da Vida, volume 11, que foi nos sugerido para estudar, para falar sobre o assunto, ele já trata sobre essa questão da alimentação à base de carne, ele fala sobre a vida do animal, ele cita lá um texto onde ele, acho que é do Tolstói, não sei, que fala, quando ele escreveu, né, da matança do animal, que ele ficou chocado e tal. Então, não é só o modismo, mas é porque por detrás disso tudo
existe aquilo que o Supremo Presidente hoje nos fala sobre a expansão da consciência. Então, entre aspas, é muito normal, como a gente acabou de falar agora, eu chegar no mercado e olhar para a carne do frango feliz eu vou comer o frango feliz, porque eu não matei o frango feliz. Se existe o pecado, ou se existe algum responsável, o responsável é quem matou e quem botou esse plastiquinho bonitinho, frango feliz, coma com pimenta do reino e não sei o quê. E aí, então, mas ele diz, na verdade, que quando você expande a consciência, você vai perceber, porque ele diz, a religião, ela não pode ser algo que salva a vida individual, ou a minha vida, e porque eu gosto de vocês, vamos salvar nós 5 aqui, né, nós 4 aqui. Eu falei 5 porque tinha 4 telas aqui, mas são 5, mas são só 4, né? São 4 pessoas, nós nos salvamos e o resto não tem nenhum problema. Então ele diz que essa maneira egoísta de viver é que faz com que a gente abafe, a gente oculte a imagem verdadeira da vida que está dentro de nós, e aí a gente pensa assim, sem nenhum problema, porque eu vou comer e quem matou, o dono do frigorífico, que é o cliente da Keila, que queime no fogo do inferno. Mas não é isso que o mestre diz. Ele diz que é importante a gente se conscientizar que a mesma vida que habita dentro de mim, que é a vida de Deus, ela habita também dentro do animal. Porque se o animal ele fosse feito só para a gente comer ele, porque ele ia chorar, né, quando ele morre. O carneirinho, por exemplo, quando você vê a matança do carneirinho, ele sente que vai morrer. Aí quando ele é levado, e quando o cara bota a faca no coração dele, ele chora. Ele chora, quando eu falo para você chorar, ele chora de derramar lágrimas. É a coisa mais triste do mundo você ver a execução de um carneiro, entendeu? Do porco, então. O porco, quando você mata o porco, sabe? O porco, ele grita. Se fosse para servir o homem, eu tenho certeza que o amor de Deus seria algo tão maravilhoso que o fato de encostar a faca, ele morreria sem nenhuma dor. Porque é a missão dele, é a função dele dar alimento para o homem. Mas não é assim. Ele luta para viver. Então, ele luta para viver, e se não tiver ninguém, como ele é um ser irracional, se não tiver ninguém que expanda a consciência de alguém, que mostre para a pessoa que ali também habita a vida de Deus, seguramente a gente vai estar ocultando a imagem verdadeira da vida, não permitindo, né, a manifestação. E isso, por exemplo, o Sagrado Mestre ele fala no livro também, esse livro maravilhoso, Mente, Alimentação e Fisionomia. Aqui ele fala, né, do sentimento de culpa da humanidade, a autopunição que a humanidade tem, porque lá, aparentemente, eu como frango feliz, porque não é pecado meu, não foi eu que matei. Mas no fundo da minha alma, eu sei que eu estou cometendo algo equivocado, algo errado. E aí eu gero um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa vai fazer com que a vibração de ódio, a vibração de rancor, a vibração do pavor da morte do animal seja captada por mim também. Então a pessoa se torna raivosa. No livro Mente, Alimentação e Fisionomia, o mestre Masaharu Taniguchi ele diz que até as células se transformam, os dentes começam a se transformar, porque a gente se torna muito animalesco, a gente se torna muito agressivo. Agora, aí quando vai para o lado científico, aí a pessoa diz, isso não é assim, isso não é verdade. Mas nós não estamos falando aqui, e nem estamos querendo com isso, dizer que a ciência está equivocada. Não, nós queremos dizer aqui, do ponto de vista filosófico-religioso, que quando você mata, você gera o karma da morte. E aí, então, não significa, talvez, que você vá morrer igual, mas você começa a ter doenças que até então não existia. Isso tudo por autopunição, e, ao mesmo tempo, ele diz também que essa vibração de rancor a gente acaba captando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, não é nenhum modismo. A gente está falando sobre isso, né, nessa época em que várias pessoas estão falando, hoje mais, pela internet a gente vê esse movimento muito rápido, né, as pessoas falando, mas em 1930, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele já falava sobre essa questão de reverenciar a grande vida. E até uma coisa muito curiosa que eu estava lendo outro dia, que o mestre, inclusive neste livro aqui também, e em outros livros, ele fala que quando ele ia para a casa de alguém, e a pessoa servia o alimento para ele de carne, ele comia o amor da pessoa, certo? Mas uma coisa muito interessante, que eu li um artigo da professora Junko Taniguchi,
E ela afirma no artigo que o mestre Masaharu Taniguchi, ele não comia carne, em hipótese alguma. Então, aí, muitas pessoas também dizem assim, não, o mestre comia o amor, então a gente pode também abrir uma exceção e comer o amor. Né? Mas aí, na verdade, o que ela quer dizer ali? Ele quer dizer que ele já escreveu isso para dar um toque. Olha, Aline, o mestre foi na tua casa comer e você ofereceu para ele, né, um peito de peru. E ele, então, comeu. Mas daí ele chegou em casa e já escreveu um livro, olha aquela Aline, né? Eu comi o amor da Aline, eu não como a carne. Para a pessoa entender que ele não come a carne, ele não comia carne. Então eu fiquei assim maravilhado com isso, porque sempre que a gente ia falar alguma coisa, as pessoas contestavam, não, mas o mestre comia o amor. Ele disse que, acho que ele escreveu isso já para as pessoas compreenderem, olha, não me sirva a carne, porque eu não como. Mas por ser um religioso, por ser uma pessoa maravilhosa, ele, para não constranger o anfitrião, ele comia aquele pedaço servindo-se, me perdoe, eu vou me alimentar através do amor da pessoa que me recebeu, ok? Então isso é algo maravilhoso, e não é só um modismo. Então ele vivia isso na vida prática, realmente, no seu viver diário. E aí, então, não é nenhum modismo, a gente faz isso justamente porque a consciência do mestre houve nele a mudança total, a consciência de que eu sou filho de Deus e que todas as vidas ao meu redor também são extensão da vida de Deus. Okay? Mas é interessante, né? Porque na fala do Preletor Zé Maria, a gente vê assim uma constante busca de justificativa das pessoas para se eximir da responsabilidade, né? Então, sim, ele fala assim, eu vou comer porque não foi eu que matei, mas se eu me alimento, eu também estou sendo coautor dessa, né, ação. Exatamente. Né? Na verdade, eu fico pior na situação, né? Eu sou o último a receber toda a carga. E uma coisa... Pode falar, Zé. E uma coisa legal, Luiz, que o Sagrado Mestre, nesse livro Mente e Alimentação, ele conta uma história lá de um monge budista e tal, que come o javali. E aí, quando ele come o javali, a pessoa vem e fala, o senhor comeu o javali. E ele diz, eu não comi o javali. Então vamos vomitar para ver quem comeu, porque você comeu o javali. E no esforço de vomitar, o outro vomitou o javali e o monge não vomitou o javali. Então, esse é um ponto filosófico maravilhoso, não é feitiçaria, não é tecnologia, mas o que o mestre quer dizer é que a consciência do monge era algo tão superior àquela situação em que ele estava, que ele teve que comer a carne do javali, porque ele tinha que se alimentar ali perto das pessoas. O amor dele era tão transcendente que ele comeu, na verdade, aquilo se transformou. E o mestre fala, a consciência búdica fez com que ele se alimentasse e a energia do javali, a comida do javali transformou-se em energia de amor na vida do monge. Então é essa consciência, na verdade, que a gente precisa ter. Isso não justifica o fato de comer carne, entendeu? E você vê quando você fala da questão do monge, que a Aline comentou, né, sobre o modismo, nós estamos falando de um ensinamento de 6.000 anos, né? Sim. E quando a gente lembra que nós somos um país basicamente, né, de origem cristã, a gente lembra que Deus criou o paraíso de delícias e que muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero voltar a viver no paraíso, eu quero voltar a viver naquela maravilha que era o Jardim do Éden. Mas quando se descreve o Jardim do Éden ali, você não vê em momento algum, né, a alimentação à base de carne. Ali são frutas, vegetais dados ao homem por Deus, né? Inclusive com a orientação de que ele deveria se alimentar daqueles frutos, né? E aí vem a história da astúcia da serpente e tudo mais, que a gente sabe, né? Essa questão material, esse questionamento de bem e mal, e aí a gente passa a se alimentar de outro ser vivo, né? Ser vivo no sentido ali, porque tem essa justificativa também, mas a plantinha é ser vivo. Eu ouvi de um carnívoro daqueles, né? Contumazes dizer, não, mas o alface também tem vida, né? E aí a pessoa se alimenta daquilo e fala, né, à noite vai dormir e fala, vou fazer uma oração que eu quero, com o tempo, me purificar e voltar a viver no paraíso, né? Então fica incoerente a tua fala, né? Sim, e o alface, na verdade, quando ele está pronto para comer, ele tem um brilho todo especial. Fica lindo. Gente, a manga, que cheiro, meu Deus, né? Para cumprir a missão dele, diferente do animal. É exatamente o que você tinha falado há pouco, né? O Zé tinha acabado de comentar, quando o animal vai ser morto, ele foge, esperando alguém para poder saciar a sua fome.
E assim é com a manga. Eu adoro manga. Toda cerimônia que tem, eu sempre pego a manga da oferenda. Também. Por isso que eu falei dela. A manga, por exemplo, ela fica linda, né? No pé, ela fica linda e fica cheirosa, porque está pronta, né? Legal, E né? o triste para ela é você não comer e ela apodrecer, né? A gente estuda isso tudo, mas aí lendo isso, ontem eu li isso, né? A tardezinha, estava lendo, falei, nossa, que coisa linda, né? E onde que eu estava que eu não li, que eu já li acho que umas 2 vezes o mesmo livro, esse é o Verdade, volume 11, várias vezes. Né? A gente não percebe, né? Aí a gente começa, quando a gente tem essa missão de falar sobre o tema, você lê e fala, nossa, eu acho que eu nunca li presente, isso. Né? E é algo tão simples, é tão maravilhoso, e é isso que a gente vai vivendo no dia a dia. Ô, gente, deixa eu passar para uma outra pergunta, porque acho que ela complementa isso que a gente está conversando. Para o professor Luiz, pode ser. A gente na Seitinoye entende que é muito importante a gente viver de forma natural. E quando a gente passa a observar a natureza, a gente vê que os animais caçam uns aos outros. E aí muitas pessoas podem refletir, ué, mas se a natureza é perfeita e a gente, ao observar a natureza, vê que os animais caçam uns aos outros, não seria natural nós, seres humanos, caçarmos ao nosso modo, né, os animais e nos alimentarmos deles? Então, essa observação é bem interessante, porque né, no Canto em Louvor à Natureza, o professor Masanobu Taniguchi, sob inspiração, quando escreveu, ele fala sobre isso, sabe? Até fica como uma indicação bibliográfica aqui, né? Para quem nos acompanha nesse momento, a leitura desse Canto em Louvor à Natureza. Caso você ainda não tenha ele e queira adquiri-lo, né? Você consegue através da livraria virtual, né? No site www.livraria.sni.org.br, né? E ali, no Canto em Louvor à Natureza, o professor Masanobu fala que quando a gente observa essa cena que você está trazendo, o Aline, ele fala, né, que ali existe o mais forte prevalecendo ao mais fraco. Ele está dizendo que não é isso. Então, não é porque a gente observa que na natureza os animais, eles né, o instinto deles é esse, que nós, seres humanos, o nosso instinto ele tem que ser canalizado para outro lugar, né? Então, é natural que o animal, ele, para a sobrevivência dele, ele casse, né? Ele se alimenta daquela maneira pelo seu instinto. Nós não, a gente tem outras opções, a gente tem diferentes formas de se alimentar e, claro, que a resposta a essa pergunta seria não é natural que eu mate um animal para eu me alimentar, porque eu tenho outras opções que dão condições para minha sobrevivência, né? Então, há pouco a gente estava falando dessa justificativa, e é interessante porque quando a gente observa as pessoas, elas não justificam só no sentido da alimentação. Eles buscam sempre justificativas para qualquer situações da sua vida, né? Seja na educação dos filhos, seja na questão ética, seja na questão do comportamento, ele sempre vai justificar e buscar alguma justificativa onde não existe, né, para poder dar conta assim de não se sentir responsável quanto àquilo, né? Então a resposta sim, eu acho que não justifica, Aline, né? Tem uma passagem, né? O professor Luiz está falando aí do canto, e tem alguns trechinhos que são muito fortes para mim, né? Tem 2 deles ali, e um deles está exatamente ligado a essa questão do que a gente está vendo ali, justificando, que ele fala, não confunda realidade, né, com o fenômeno. Porque, para quem já conhece o ensinamento da Seichonoye, ou mesmo para quem está chegando, um dos pilares, né, que sustenta o nosso ensinamento além de só existe Deus, o que vem de Deus,
tudo que acontece à minha volta é reflexo da minha mente. Então, como eu vejo essa situação? Eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa que sempre me abalei muito quando colocava nesses Discovery, essas coisas que mostrava ali caçando, eu sempre ficava torcendo, né, para o bichinho menor fugir. Mas com o tempo, o que eu comecei a perceber, eu acho que é a grande diferença que existe entre eles e os seres humanos. Quando um animal caça o outro, ele se alimenta do que é suficiente para ele. Sim. Vem um outro animal Equilíbrio. e se alimenta com o que é suficiente. E quando você percebe, aquele animal ele foi inteiramente vivificado. No nosso caso, a gente armazena, às vezes faz mais comida do que deveria, joga no lixo, né? Então, a gente não vivifica aquilo de todas as formas. E como o preletor Luiz falou, né, não é necessário que a gente mate um animal, porque a nós, criados à imagem e semelhança de Deus, foi dada a condição de utilizar o alimento que nos é servido naturalmente pela natureza, né, sem ser redundante aí, mas de diversas formas. Então, eu posso, né, se eu quero trabalhar com os 5 sentidos, eu trabalho com temperos, com outros tipos de alimentos, então, por que recorrer ao animal, que inclusive a grosso modo nos 5 sentidos é péssimo, né? Eu pergunto para alguém que gosta de carne, ele fala, não, mas eu gosto do cheirinho da carne, porque eu falo, gente, a carne crua, a carne crua tem o cheiro de carne podre, ela no tato ela é horrível de pegar, então o aroma é ruim, o tato é ruim, o gosto dela é péssimo sem tempero, né? Então tudo isso faz com que, né, não tenha sentido nenhum em nada disso. Então a gente tem que sempre, quando falar desse assunto, eu acho que a frase que fica mais gravada para mim é essa no canto que fala, né? Não confunda o que é real, né, do que você está vendo. Inclusive porque cada um vê de uma forma, inclusive com as justificativas que o preletor Luiz falou. Né? Eu me tranquilizo com as minhas justificativas porque é o que eu estou vendo, né? Eu acho que dentro dessas possíveis justificativas ou até mesmo preocupações das pessoas, tem a questão da saúde. Porque desde pequenos a gente aprende, até na escola, de que a carne é importante para a nossa saúde. E aí, preletor José, a Sentinel fala algo a respeito? Se é prejudicial a gente parar de consumir carne? O mestre fala a respeito? Olha só, uma coisa muito importante nesse aspecto é justamente o fato de tudo é conceitual, né? Existe o conceito daqueles que dizem que se você não comer carne, você não vai sobreviver, você vai faltar para você vitamina D, vai faltar ferro, vai faltar zinco, vai faltar proteína. Existe aqueles que já acham que não, existe no caso, por exemplo, o veganismo, que para alguns, como eu digo para você, são os extraterrestres, né? Para alguns são Aline, ó. Ele fala isso para mim mesmo. Algo radical, mas é o conceito e a maneira. O grande problema, Aline, é o fato da gente se intrometer onde não deve, né? Ou seja, você optou, né, para essa vida do veganismo. Isso tem te causado algum transtorno? Você que vive isso. Você está doente? Você está com a carinha... Não, você está saudável, você vive bem, você vive em harmonia, você está feliz, você vive no paraíso. Ou seja, é muito do tipo, não, a pessoa, se ela parou de comer carne, vai faltar vitamina, ela vai sofrer, etc. e tal. Tem pessoas no mundo todo que nunca comeram carne. Ou se vai comer uma carne, ela come uma carne podre do lixão que foi jogada, porque elas não têm o que comer. E nós que vivemos neste mundo, que nós temos uma vida, e que tem o seu dinheiro, o seu salário, e que vive uma vida opulenta, farta, quantas vezes nós nos colocamos no lugar dessas pessoas? Então é muito importante a gente compreender que existem os conceitos. Alguns dizem que é prejudicial, outros dizem que não é prejudicial, alguns afirmam que ser vegetariano é prejudicial. Ok, a gente respeita. O que nós queremos propor para a humanidade, para as pessoas da Setionoye, é criar uma mudança de hábito no sentido de vivificar a vida do outro. Enquanto a gente não vivificar a vida do outro, ou no caso o animal, a gente não vai poder ser feliz, porque existe no nosso consciente uma cobrança, que o Dr. Karl Menninger fala ali do sentimento de culpa, que leva à destruição, à guerra. Então, quando você, por exemplo, tem a informação, tudo é vida de Deus, naturalmente isso vai ser saudável para você. O arroz vai ser saudável, o feijão vai ser saudável, os grãos vão de alguma maneira,
segundo a minha nutricionista, os grãos têm uma forte fonte aí de ferro, etc. e tal. E tudo isso, então, faz com que você viva uma vida maravilhosa. Agora, o que não significa que nós estamos aqui nesse diálogo, dizendo para você que está nos assistindo aí, que a partir desse momento, ao terminar o programa, jogue toda a carne que está no seu freezer, taca fogo na geladeira e vamos viver felizes. Não é isso, por favor. Nós precisamos cuidar dos nossos hábitos, fazer um esforço para mudar o nosso hábito. Eu acho que já até tem uma perguntinha mais ou menos sobre isso. O que a gente pode fazer para mudar esse hábito, né? Então aí depois a gente vai responder quando chegar a hora da pergunta. Mas o importante mesmo é você ter uma consciência daquilo que você vai fazer. Eu acho que não tem nenhum mal você buscar ajuda profissional, o nutricionista, o nutrólogo, para você saber o que você vai comer, para fazer a sua substituição dessa tal da proteína, etc. e tal. E optar por esse viver, né? Por esse viver maravilhoso. E claro que se não tivesse vitamina, se não tivesse proteína, seguramente muita gente teria morrido, né? Os vegetarianos, né, os veganos teriam já morrido e a causa-morte seria... Qual é a causa-morte? É porque é vegano. Qual é a causa-morte? Porque é vegetariano. E não tem nada disso, porque as pessoas continuam vivendo. Então é muito importante a gente compreender que através do controle dos nossos hábitos, da mudança dos nossos hábitos, a gente vai ser sempre mais saudável, feliz. E a Seichoner fala, né, que a estrutura da vida é a mente, né? Então, se a mente ela mudar e aceitar tudo com sentimento de gratidão, ela vai gerar essa energia necessária para manter o corpo físico e continuar a sua missão aqui na face da Terra. Eu estou viva, né? A Aline está viva. Vocês morreram, avisa que a gente vai sair correndo aqui agora. Pois é, então. É engraçado que, assim, como é a questão, né, de 2 pontos aí que eu acho que são importantes. Quando eu era pequena, e a gente sabe bastante da influência da mente dos pais sobre os filhos. Isso também faz tempo, né? Faz tempo que eu tenho esse rostinho lindo aqui, porque eu vim para o ensinamento da Seichoner, né? Há algumas décadas passadas, né? E eu lembro que a minha mãe, ela sofreu bastante com a orientação médica, então a gente sabe que existe um modismo no consumo da carne. E quando eu era pequena, era muito forte essa questão de que eu tinha que comer a carne, fígado. Para vocês terem uma ideia, me dá até desespero hoje quando eu falo para minha mãe, né? Eu tenho 2 mães, viu? E essa é a minha mãe adotiva. Eu falo para ela, olha... A senhora judiou de mim, porque o que ela fazia? Ela pegava o bife de fígado e batia com leite e Nescau no liquidificador para eu poder tomar, porque o médico dizia que eu precisava, porque eu tinha uma anemia muito forte, meu irmão teve princípio de leucemia. Então, hoje, assim, olhando pelo ensinamento da Seichoner, eu vejo a influência que tinha e a desarmonia que existia na formação da minha família, porque minha mãe foi embora, né, para Belém do Pará, eu vivia com os meus tios por conta de uma situação do meu nascimento, então houve uma quebra total na família, e essa quebra total, a gente aprende que essa quebra total foi a responsável, mas o médico responsabilizava o não consumo de carne, que não era muito comum quando eu era pequena, né? Começava essa história, não tinha uma churrasqueira em todas as casas como é hoje, né? Infelizmente, você vai nos Estados Unidos, meu irmão mora lá hoje, uma casa que não tem churrasqueira, ele é um ET, né? Então, é uma coisa muito comum. E um outro ponto, né, na contrapartida, as minhas mães hoje, para ver como eu sou jovem, né, a minha mãe e a minha tia, que são as minhas 2 mães, uma tem 79 anos e a outra tem 80. E quando elas vão ao médico fazer os seus exames de rotina, né, fugindo completamente aqui da questão da espiritualidade, e aí fazem os exames, detectam algumas coisas. Então, primeiro, para fazer os exames, a minha mãe esses dias teve que ficar 30 dias sem comer carne nenhuma. Aí, quando volta, olha, a senhora agora, com essa idade, corte a carne vermelha. Então, elas não comem mais carne vermelha, porque o médico já cortou para carne branca. Então, percebe? Existe, sim, as pessoas maqueiam, né? Ficam maquiando essa situação, fugindo da espiritualidade, falando na questão física, existe um dano muito grande, né, para o físico do ser humano. Se a gente parar, até uma brincadeira, né? Eu às vezes falo para o meu marido, a gente brincando aqui, que ele fala assim, né, que o boi come alface, gente, ele come só mato, no natural dele, né? Porque Sim. Se a gente for para a criação natural, ele come capim
e ele se transforma naquele, né, naquele bicho extremamente forte, gigante. E a gente vai, ainda enfia ração nele, aí vai comer uma carne cheia de gordura, a gente estraga todo o organismo dele. Agora, traz isso para a gente, né? Imagina você que se você comesse, vai entre aspas, o capim, você seria forte como um touro. E você come o touro, né, com um monte de porcaria lá, e Fica você doente. destrói o teu organismo. Uhum. Ô, Deixa eu te gente, eu queria perguntar, fazer. Keila, Oi. você tomou esse fígado com leite com chocolate? Como que Até eu é? descobrir, né? Até eu Tinha que descobrir que tomar, era, né? Não tinha porque opção. tinha ainda um agravante, né? Tem uma Eu coisa, eu vou não fazer uma tomo leite. experiência. Leite, fígado. Minha mãe misturava, eu não consigo nem lembrar o gosto, graças ao bom Deus, harmonioso, né? Ela pegava o bife de um fígado e Cru. jogava leite no liquidificador com o Nescau, né? Ó, a propaganda, né? Mas era o Nescau mesmo, e jogava o bife, e batia e virava lá tipo um milkshake, alguma coisa assim, para maquiar um pouco o gosto do fígado, porque assim eu tomaria. Né? Mas eu tinha um Entendi. agravante porque eu não gostava de leite também, né? Eu A gente vai tomo entendendo, derivados, né? então eu gosto muito de A gente vai queijo. entendendo por que as pessoas são assim, né, gente? Pois Ai, é, gente. Aí dá nisso aqui, ó. olha Ai, só, meu Deus. meu Meu pai. Deus. Ô, gente, por conta do tempo mesmo, vou propor da gente fazer uma rodada rápida aí de dicas para as pessoas que buscam fazer essa transição para o vegetarianismo, reduzir o consumo de carne. Aí cada um pode falar algumas dicas. Quem quiser começar, já pensou? Fica à vontade. Bom, eu indico primeiro a leitura do livro, ok? Mente, Alimentação e Fisionomia e o volume 11 da Verdade da Vida. E segundo, usar o conceito do vegetarianismo, que fala da segunda sem carne, né? Eu acho que a segunda sem carne está toda a Tá internet, na tem. moda, essa tá na moda. Essa é moda. Para a pessoa começar a observar que ela consegue viver sem carne. E outra coisa também que eu queria falar, bom, antes dos dois aí, na Seitonoye, nós temos lá um dia, né, que nós chamamos de dia da refeição simples. E a refeição simples é uma alimentação extremamente simples. Lá no Japão é uma papa de arroz e só. Aqui no Brasil a gente faz, às vezes, um arroz com Arroz com cenourinha feijão, né? e come um pouquinho, bem pouquinho, porque a gente deixa o dinheiro que a gente ia gastar nessa refeição comum, a gente faz a simples, come menos e o dinheiro sobra, a gente envia para uma ONG. A Seitonoye já deu para uma ONG aqui na Rocinha, que trabalha com crianças ali em situação de risco, para levar comida para eles. E esta situação da refeição simples é para a gente sentir, para a gente ampliar nossa consciência de que existem pessoas no mundo que não têm o que comer, não tem o que comer. Então, o pouquinho que a gente fica com fome ali, naquela hora a gente faz a nossa profunda gratidão e reverência, pedindo a Deus a orientação para que a comida chegue, né, em todo o planeta, que as pessoas não passem por essa situação de fome, porque nós estamos vivendo aí a onda dessa questão do capitalismo exacerbado, do consumo exacerbado, esquecendo não só da vida do animal, mas da vida do próprio irmão que não tem o que comer. Então a gente faz a refeição simples. Eu queria deixar essa dica para os senhores. Por favor, busquem, né, no site ou nas reuniões da Seitonoye, que a gente está voltando aí já presencial, sobre essa orientação, para você também fazer um dia em casa. Mas a segunda sem carne é uma boa dica. Muito obrigado. Posso? Sim. Eu vou colar da professora Junco, viu, gente? Primeiro, eu penso assim que é uma coisa até que é um caminho que eu converso bastante com o meu marido. Meu marido é preletor da Seitonoye também, só que assim, meu marido, além do histórico de fome, né? Ele tem um pai gaúcho e uma mãe baiana, que passou fome. Então, assim, tem arraigado uma situação muito difícil. Ele teve até um momento que ele ficou 1 ano sem comer carne, aí um dia ele passou mal. O médico falou para ele que era porque ele não estava comendo carne e obrigou ele a voltar a comer carne. Então, ele tem todo um caminho, né? E aí, o que eu falo para ele é da questão, assim, a gente vai para a Seitonoye, a gente precisa ir gradativamente purificando a nossa mente, né? E naturalmente o nosso corpo, ele vai, né, se afinando, não no sentido de gordinho, magrinho, né?
ele vai se tornando mais sutil, mais leve, e determinadas coisas naturalmente sairão do teu cotidiano. Então, a gente não pode vir para a Seichonoye e adotar o ensinamento da Seichonoye como sofrimento, senão ele deixa de ser o ensinamento da Seichonoye, né? E isso foi o de mais maravilhoso que eu encontrei quando eu cheguei aqui, além do fato de ouvir que eu era filha de Deus. E aí alguém pode falar, mas todo mundo fala, mas ninguém falava quando eu era pequena. Então, assim, é você naturalmente praticar o ensinamento. E aí eu dou as dicas, né, da professora Jun, com a primeira delas é a gente buscar as 3 práticas religiosas, importantes. Então, procurar fazer a meditação Shinsokan. Então, devagar, sabe, gente? Às vezes falavam para mim, você tem que praticar 30 minutos. Não, começa com 5. Começa com 7, com 10, né? Começa devagarinho, fazer as suas leituras, porque a leitura vai, né, purificando os seus pensamentos. Aí eu anotei para eu não esquecer, né? Ela fala depois, preencher o diário do relógio de sol, né? Então, procura registrar somente as coisas boas, reduzir gradativamente, que nem a dica do Zé, maravilhosa, segunda-feira sem carne, as escolas adotaram, se adotaram é possível, porque você não ia fazer, né, os seus alunos passarem por uma situação dessa, então praticar o amor em benefício ao outro, então como você está no cotidiano? Eu penso, sabe, Aline, assim, que esse momento de guerra, eu procuro ser sempre positiva nas coisas que eu vejo, até pelo ensinamento que a gente prega, e quando eu vejo essa situação da guerra, eu falo assim, olha lá o alerta para a humanidade, porque eu olho o outro lá na Ucrânia passando por necessidade, passando fome, perdendo entes queridos, nesse momento eu sinto a tristeza. E todo mundo sente, não adianta alguém falar aqui para mim, eu não estou nem aí. Então, na hora que eu sinto, é a hora que eu tenho que parar e pensar o que eu posso fazer para mudar. E o que eu posso fazer para mudar não é pegar 5 quilos de arroz e levar na ONG que está mandando para a Ucrânia. É ver qual a minha atitude no cotidiano que pode ser mudada para interferir diretamente na paz daquele local. E não adianta eu fugir, que nem o professor Luiz falou, né? Não adianta eu fugir da realidade ali, tentando fingir que a coisa não é comigo ali, e eu olhar para aquilo e falar assim, não, então eu vou mudar sim. E quando eu tomo essa decisão, eu vou buscando, vai aparecendo ideias, né? Para que eu vá no cotidiano fazendo coisas que vão mudar diretamente, né? Então ele fala consumir mais produtos locais, então acrescentando lá o que o preletor Zé Maria falou, a gente tem os clubes, então horta, né? Você começar a desenvolver o seu lado ali cultural mesmo. Eu tenho treinado bastante ali, fazer meus artesanatos no clube do artesanato, enfim, tem o caminho para que a gente possa ir mudando o nosso comportamento no cotidiano e atinja aí, né, um grau elevado para realmente deixar as coisas que não fazem parte desse mundo de Deus do meu cotidiano. Então, eu estava ouvindo as dicas, né, do Zé Maria, da Keila. Eu acho que eu vou deixar uma dica para não ser repetitiva a tudo que eles já falaram, para a gente observar, sabe, gente? Porque eu conheço muita gente que não come carne, mas fala mal dos outros, sabe? Eu conheço gente que não come carne, mas adora um conflito, uma fofoca, uma intriga. Então, eu penso assim, que uma dica legal para que essa questão, né, que o hábito ele saudável se incorpore de verdade na nossa vida, além de mudar a alimentação, os hábitos alimentares, é também mudar o estilo de vida, a forma de pensar, né? Porque eu deixo de comer carne por uma questão filosófica da paz mundial, mas eu não sou carinhoso com as pessoas, não sou atencioso, então eu acho que ainda está faltando a gente avançar um pouquinho mais naquilo que o leitor Zé Maria trouxe na questão da expansão da consciência, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, muito legal. Perfeito, gente. Que inspirador ouvir vocês sobre esse tema, né? Agradeço muito pelas contribuições, agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui, que tenho certeza que são pessoas maravilhosas, porque estão comprometidas, né, a concretizar a paz através do modo de vida, que a gente tanto falou, né, da forma de pensar, da forma de se relacionar com as pessoas e com a natureza também. Então, fica aí o convite para vocês continuarem acompanhando aqui os nossos vídeos no canal do YouTube, se inscreverem, compartilharem bastante para o máximo possível de pessoas, para terem acesso a essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje. E é isso, gente. Agradeço imensamente, preletores, pela participação. Muito obrigada. E é isso, obrigado. gente. Manda um abraço para o Tico, tá? Muito obrigado. Mando sim.
Tchau. Obrigado, Gente, pessoal. obrigada, viu? Tudo de bom para vocês, Obrigado, felicidades. Pedro. Educador, você sabe quantas foram as mudanças nesses últimos anos e conhece os novos desafios que vieram. Mas já percebeu o quanto nós também mudamos? Tivemos muitas experiências que sim, são importantes para nós e para aqueles que fazem parte do mundo. Agora, como entender todas essas mudanças? E como fazer com que as transformações dentro de nós façam o melhor para eles? Vamos juntos nesta jornada no Seminário para Educadores Acolher e Recomeçar. Palestras, rodas de conversas, oficinas, relatos, orações e meditações nos aguardam com orientações valiosas a respeito da educação da vida. Seminário virtual e ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Para maiores informações, contate o e-mail seminarioeducadores@sni.org.br ou através do WhatsApp 11 50 14 2253.